Paz do Senhor, queridos. Estamos em mais uma escola bíblica dominical online. Hoje nós estamos aqui para estudar a revista Lições Bíblicas da CPAD da Igreja Eleita. Hoje é a nossa quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Vamos fazer uma breve oração para começar o estudo da palavra. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dirigir esta manhã, Pai. Que Tu tenhas a liberdade de falar conosco, de nos abrir nosso entendimento, de iluminar nossos pensamentos, ó Pai, e nos dar entendimento pelo Teu Espírito, Senhor. Fala conosco esta manhã em nome de Jesus. Amém. Queridos, o textuário da lição de hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática da lição. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Predestinação e eleição foi estudada na aula passada pela missionária Melissa. Foi uma aula excelente. Mas quem não assistiu, eu vou dar uma relembrada de que é eleição e predestinação, que nós temos que abordar alguns termos hoje. Eleitos são aqueles que são escolhidos por Deus para aqueles que creem e continuar crendo. Eleição, a palavra eklegos, é cristocêntrico, pelo sangue de Cristo, para um povo eleito, para a igreja de Cristo, para a salvação. A predestinação vem do proorizo, que significa decidir de antemão. A missionária Melissa deu um exemplo muito interessante na aula passada. Eu queria dar outro exemplo aqui hoje, prático, de o que é a eleição e a predestinação. Uma ilustração: Deus escolheu um navio, que é a igreja de Cristo. Não a igreja física, mas a igreja espiritual, cujo capitão é Jesus Cristo. Os eleitos são todos que desejarem entrar e permanecer nesse navio, que podem fazê-lo mediante a fé viva em Jesus Cristo. A predestinação consiste no destino do navio, ao qual Deus preparou para aqueles que permanecerem nesse navio. Deus convida todos para estar a bordo desse navio, aos eleitos mediante Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o texto de leitura bíblica em classe hoje, que está em Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23. Está escrito assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. O que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o último, 23, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Temos como objetivo geral nessa lição de hoje esclarecer a dimensão da chamada e as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos que abordaremos esta manhã: destacar a vocação. A vocação é o chamado. As riquezas da glória inclusas na herança divina. Salientar
a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Na introdução, na revista, nós vemos que ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Do versículo 15 ao versículo 16, o apóstolo dá ações de graças. No versículo 17 ao 19, o apóstolo faz uma oração intercessória. E por fim, no versículo 23 ao 23, o apóstolo ele faz uma confissão de louvor e exaltação a Deus. Nessa sentença, então, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação para compreender a dimensão da nossa chamada herança divina, bem como entender a grandiosidade do poder do nosso Deus. Como ponto central dessa revista nós temos hoje a herança de preciosa riqueza espiritual conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. Nós temos uma perfeita herança, queridos. Nós somos vocacionados, chamados para sermos concidadãos dos céus e sermos herdeiros daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. No primeiro tópico dessa lição de hoje, nós temos a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a sentença, quais são a esperança da vocação, quais são a esperança do chamado e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro subtópico, nós temos ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, no versículo 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e revelação. Sem o espírito de sabedoria, queridos, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, para você entender, se eu apagar a luz aqui e tentar entender a palavra de Deus, sem a luz que nos ilumina, eu não consigo nem ler e muito menos entender. Então, com a iluminação do Espírito Santo sobre nós, nós passamos a ter entendimento e compreensão da palavra de Deus. Paulo estava ciente quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber ou entender a glória dessas boas novas sem o ensinamento por Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender, por mais sábios que seja o ser humano, quando ele lê a palavra de Deus, se ele não tiver a iluminação do Espírito Santo, ele não entenderá. Sem o entendimento da palavra de Deus, nós não compreendemos. Muitas vezes nós lemos a palavra por ler, sem pedir a interpretação de Deus, a palavra não salta aos nossos olhos. Mas quando você pede, Espírito Santo, me traga a iluminação, o entendimento da palavra, esta palavra salta aos nossos olhos e passamos a compreendê-la perfeitamente. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, onde ele disse: Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, aí ele continua no versículo 15, mas o que é espiritual discerne, ou seja, entende de tudo bem, e de ninguém é discernido, ou seja, de ninguém é julgado. Então, sem o Espírito Santo, não há entendimento, não há compreensão. Procure fazer um teste quando você for ler a Bíblia. Leia simplesmente direto, mas quando você for ler outro momento, peça para o Espírito Santo te trazer entendimento. Então você verá a grande diferença da iluminação e da sabedoria de Deus que vem sobre nós. Continuando, por isso ele rogava, ou seja, por isso ele orava, para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança
e a grandeza do poder de Deus. Ou seja, nós temos que ter a capacidade provinda dos céus para nós entendermos a esperança que Deus nos chamou e entendemos essa riqueza que Deus proporcionou para nós através da sua palavra. No segundo subtópico, vamos ler a esperança da vocação, ou seja, a esperança do chamado. Em sua petição, o apóstolo Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja essa esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Quando nós entendemos qual é o privilégio de sermos vocacionados, de sermos chamados, nós não entendemos como nós podemos ser usados pela palavra de Deus. Podemos dizer que tal esperança divide-se então em 3 aspectos. Primeiro, aspecto 1. Deus chamou pessoas no passado. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito que nos salvou e chamou com uma santa vocação, ou seja, com um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, ou antes dos séculos, quer dizer, antes da fundação do mundo. Deus já nos tinha chamado. Isso nos faz lembrar que antes de Deus dizer haja luz, ele diz haja cruz. Ele já tinha provido todas as coisas para nos vocacionar, para nos eleger através do sangue de Cristo, para nós estarmos sendo chamados para uma santa vocação. No segundo aspecto, a letra B, a chamada abrange então o serviço e a santificação no presente, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 14, que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Isto é, achar-se irrepreensível e viver uma comunhão e andar de modo digno, como Deus nos chamou. Quando Paulo escreveu Filipenses capítulo 14, se nós vamos voltar no versículo 13, Paulo ali ele está dizendo que ele, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele está se remetendo a um atleta, esquecendo do que ficou para trás, eu prossigo para o alvo. E quando ele falava isso, ele falava pensando num atleta que corria para chegar no final da sua carreira. E quando um atleta está correndo, ele corre objetivando chegar no final. No entanto, o Senhor Jesus nos chama para estarmos participando do alvo cristão, que é chegar até o final da carreira. Ou seja, enquanto um corredor corre por um único prêmio, para receber um louro, para receber um prêmio, todo cristão que correr até o final e guardar a sua coroa, ele vai receber a vitória eterna. E todos nós que guardarmos a fé e chegarmos ao final da carreira, como Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé e mantive a coroa da salvação, nós vamos receber a vitória. Essa é a esperança que nós temos. E terceiro aspecto, que é a letra C, a participação gloriosa no futuro, que está em Efésios capítulo 5, versículo 27, que faz compreender que a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. No Efésios capítulo 5, versículo 27, Paulo escreveu: para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. E Paulo complementa aqui no capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, dizendo: porque agora vemos como um espelho, ou seja, um enigma, mas então veremos face a face. Conheço em parte, mas conhecerei como também são conhecidos. Aqui nos faz entender que a participação da glória futura depende de uma santificação. Quando ele fala de uma igreja sem mácula, sem ruga e nem coisas semelhantes, ele está dizendo que a igreja não está em pecado. Me faz lembrar de uma noiva que está com as suas vestimentas brancas, sem respingos, totalmente pura. E ele complementa mais aqui: hoje nós vemos
como um espelho. Quando Paulo falava vemos um espelho, ele estava se referindo a um espelho que não é um espelho que nós temos de cristal hoje, era um espelho, era um bronze polido. Quando você pega um bronze, pule aquele bronze e você olha, você vê só uma imagem retorcida. Então nós estamos vendo hoje com uma imagem retorcida do que Deus tem preparado para todos nós. Mas naquele dia, nós veremos a face o Senhor e entenderemos como Ele entende, como Ele nos conhece, também o conheceremos. Essa é a doce esperança. Louvado seja Deus por isso. O terceiro subtópico dessa lição está as riquezas da glória da sua herança. Na oração do apóstolo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da esperança no versículo 18. Essa expressão herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Quando nós passamos a pensar em herança, nós não tínhamos direito a herança alguma, mas quando Deus nos elegeu, quando Deus nos escolheu, nós passamos a receber a herança que é a vida eterna. Quando os judeus ali, foi bem mencionado pela Melissa na aula passada, quando os judeus eles adotavam alguém, aquela pessoa que era adotada não tinha direito à herança. Mas quando nós somos adotados por Deus, nós passamos a ter a herança eterna. Como filhos nós temos direito à herança. Em Colossenses capítulo 1, versículo 12, Paulo escrevendo aos Colossenses diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, ou seja, nos fez dignos, nos fez capacitados para participar da herança dos santos na luz. Logo, querido, se você está em Cristo, você está sendo capacitado para participar, junto com os santos, das heranças que Deus tem preparado para nós. Amém? Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Que bênçãos são essas? Tais como o perdão dos pecados. Que mais? A adoção de filhos, nós somos adotados como filhos. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adorarmos face a face. Sim, no dia aprazado, ou seja, no dia determinado, no dia preparado, no dia designado, os fiéis estarão unidos nas bodas do Cordeiro. Aqui a revista nos dá umas 3 leituras que eu acho interessante nós lermos. Está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, que Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. E aí em Apocalipse, capítulo 22, versos 3 e 4, ele fala da Nova Jerusalém. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus, e o Cordeiro e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa está escrito o seu novo nome. Dá para imaginar que nós estivemos na Nova Jerusalém, nós vamos ver o nosso Senhor face a face. E estaremos participando também das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, versículos 7 a 9, João escreveu: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, toda vez que nós participamos da Santa Ceia aqui na Terra, na igreja, hoje nós estamos aqui numa igreja online, mas toda vez que nós participamos, mesmo na Santa Ceia em casa, nós temos que lembrar que um dia nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, numa grande mesa, onde todos os santos estarão ali reunidos. Nós veremos o Pai face a face, veremos Abraão, veremos Jacó, veremos Isaac, veremos todos os santos, e nós queremos estar junto com eles. Será um dia maravilhoso e glorioso. E continuando ainda, Paulo falando, a palavra nos falando ainda: então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus capítulo 25,
verso 34, que está escrito assim: Então dirá o rei, Jesus, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui herança do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ou seja, qual é a tua herança, querido? É a vida eterna, é para entrar no reino dos céus. Será maravilhoso aquele dia que nós estivermos na entrada dos céus. O Senhor falar assim: servo bendito, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a glória do meu reino. Entra para a vida eterna. Entra para a minha presença. Será maravilhoso, mas também será triste que aquele que estiver ao lado esquerdo, o Senhor falar assim: eu não vos conheço. Eu não conheço você, mas a pessoa vai falar: mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai falar: não conheço você. É sinal que tem muita gente que está hoje na igreja, simplesmente vivendo uma forma religiosa de viver. Nós temos que repensar qual é a nossa vocação, qual é a nossa chamada para a glória de Deus. Repensar que nós somos a igreja separada, eleita, preparada, sem mácula, sem pecado. Temos que estar esperando até aquele grande dia que seremos chamados aos céus. Se arrebatados, se for, ou se formos tomados antes para estar com o Senhor, temos que estar preparados, porque o dia de amanhã nós não conhecemos. Deus pode chegar hoje e nos levar para os céus para estarmos com Ele, ou pode vir arrebatar a igreja toda de uma vez. Para sintetizar esse primeiro tópico, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Temos que então glorificar a Deus quando Ele nos ilumina, quando o Espírito Santo de Deus nos dá capacidade para nós entendermos qual é a esperança do nosso chamado e como nós fazemos parte de uma tremenda riqueza que Deus tem preparado para todos os santos que estão aguardando a sua volta. Louvado seja Deus. No segundo tópico aqui, queridos, nós vemos o seguinte descrição: a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, ou seja, ele é imenso, ele é ilimitado, não tem nada que se compare ao poder divino. E nada pode detê-lo. Em sua carta, o apóstolo Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Opera no teu favor, opera em favor da igreja. Primeiro subtópico: a sobre-excelente grandeza do seu poder. A sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou aqui para que os santos pudessem entender essa sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra excelente é traduzida pelo grego hyperbalu, que é uma forma adjetiva que significa extraordinariamente, ou seja, extraordinário, como está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, Deus colocou esse poder em vaso de barro, colocou em nós que somos frágeis, para que nós não soberbecemos, mas para que toda a glória seja dada a Ele. Glórias a Deus. Já a expressão seguinte é majetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que é tudo sobrepuja, ou seja, tudo ultrapassa. O termo dunamis, que é logo em seguida, que é traduzido para poder, indica feitos miraculosos que requerem força ou força de medida extrema, né? Logo, a repetição desses três termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Nada poderia salvar o homem, somente o poder de Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos transformou, levando para a luz da presença de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro escreveu: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que os que por elas fiquem participantes da riqueza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, temos a grandiosíssima promessa colocadas em nós.
E somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar essa bênção inclusa na esperança do chamado, que é a riqueza dessa esperança. Não há nada que eu pudesse fazer, não há nenhum sacrifício que pudesse ser feito, somente o poder de Deus veio e nos resgatou. Jesus, ele deixou a sua deidade e veio como homem, e se encarnou como homem, se colocou no nosso lugar e nos mostrou que é capaz. Ele venceu o pecado, venceu a morte, e ele nos mostrou o caminho a ser seguido. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo subtópico desse texto nós vemos a força do poder divino. Na sentença seguinte, segunda operação da força do seu poder, no versículo 19 de Efésios que nós lemos, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos também. São concordantes, concordes entre si. O primeiro dele é operação, que é traduzida pela palavra grega energeia, que também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Ou seja, é uma tremenda poder de Deus que está operando e continua operando na sua atividade de nos transformar e de nos capacitar. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 29, disse o seguinte: e para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Então, Deus nos capacitou, Deus nos tirou do pecado, mas nós temos também que combater o bom combate. Nós temos que também vencer as forças que nos cercam. Deus nos capacita, Deus nos dá o poder para vencer, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Segundo, a expressão força vem do grego kratos, que também traz a ideia de intensidade. E finalmente o ichus, que quer dizer poder inerente de Deus, como está lá em João 1:12. Mas a todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos que creem no Filho de Deus, Deus deu o poder de serem feitos herdeiros da graça de Deus, de receberem a libertação, a força, o poder divino que nos tira deste mundo, do pecado deste mundo. Como Jesus disse, eu venci o mundo, ele também nos capacita para vencermos. Não na nossa força, queridos. Nós não podemos capacidade alguma para vencer o mal, mas em Jesus tudo podemos vencer. Nós somos fracos para vencer o inimigo, mas com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor habitando em nós, nós temos todo o poder no céu e na terra, pela palavra de Deus que nos capacita e nos fortalece para vencer a dificuldade e o pecado. E o maior pecado, queridos, está dentro de nós. O maior pecado é a luta que nós temos entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós sabemos que a nossa carne ela milita para o pecado, mas o espírito milita para a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. A associação, então, desses conceitos nos revela que o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, se você crê no Senhor, o primeiro passo, você crê em Jesus, Deus, pelo Espírito Santo, começa a operar na sua vida para te capacitar a você vencer as dificuldades, a vencer as suas fraquezas, né? Nós sabemos que a maior fraqueza que nós temos hoje é a falta de fé, é a incredulidade. Quando nós não cremos na palavra, nós passamos a ser atingidos pela incredulidade e logo o poder das trevas tenta nos levar para o pecado. A associação desses conceitos, então, nos revela que o poder potencial de Deus é a natureza divina, é a sua natureza divina, inerente a ela, opera em favor dos que creem, como nos dissemos. Para aprofundar um pouco mais nessa descrição, Paulo descreve 3 aspectos irrefutáveis da força do poder de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Queridos, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança alguma. Mas quando Jesus foi levado na cruz do Calvário, ele foi crucificado, morreu e ao 3º dia ressuscitou. O inimigo achou que tinha vencido Satanás, achou que tinha vencido Jesus naquela cruz.
Mas quando Jesus ali ressurgiu, né, ele venceu as ânsias da morte. Logo nós temos a experiência da ressurreição. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus também nos mostra a força do poder de Deus. E terceiro, a elevação acima de todo principado, de toda potestade, de toda malignidade. Em Efésios, capítulo 1, diz assim no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita nos céus. No versículo 21 ele fala, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeie, não só nesse século, mas também no vindouro. Então Jesus foi elevado, ressuscitou, foi elevado à direita dos céus e acima de toda potestade. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, e Jesus foi elevado. Isto é um exemplo para nos dizer que se ele venceu, nós também venceremos. E para sintetizar esse segundo tópico, nós vemos que o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Ou seja, da mesma forma que Deus operou em Jesus, ele opera em nós. Ele nos capacita para nós vencermos todas as nossas dificuldades. Você pode achar, eu não tenho forças, eu não sou capaz de vencer essas dificuldades que eu estou enfrentando. Pode ser que você esteja aí na sua casa hoje, nós estamos numa quarentena, nós estamos num período de quarentena, o inimigo tem trazido muitos pensamentos negativos na sua vida. Você talvez tenha uma empresa que está aí com dificuldades financeiras. De repente você está aí na sua casa com um problema de relacionamento, porque você nunca teve tanto tempo dentro de uma mesma casa, passou tanto tempo junto com a sua esposa e com a sua família. E agora você está tendo a oportunidade de aprender mais o relacionamento. E o inimigo tem tentado trazer muita tristeza no nosso meio, dizendo a todo tempo que tudo vai acabar, que tudo vai findar, que a empresa vai acabar, que meu emprego vai acabar. Mas creia, querido, Deus está no controle de tudo. Deus está operando de uma forma extraordinária para agir na sua vida, na sua casa. Basta você crer em Deus e confiar nele, esperar nele, que ele vai agir. Ele vai operar poderosamente. Se assim ele fez, ressuscitou Jesus, levou aos céus, ele também tem poder para refazer a sua vida, a sua empresa, o seu emprego, a sua saúde, a sua família. Deus vai operar poderosamente em nossa casa. Eu tenho fé e creio em nome de Jesus. O terceiro e último tópico que vamos estudar aqui, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, vemos três aspectos da exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. A grandiosidade do poder de Deus que operou em Jesus também está disponível para operar em nós. Da mesma forma que Jesus foi tomado e foi elevado aos céus, Deus quer fazer isso com cada um de nós. A doce esperança é que um dia nós estaremos no paraíso com o céu, nos céus, junto com o Senhor. E todos aqueles que já partiram para o Senhor, nós esperamos vê-lo um dia. Primeiro subtópico desse tópico 3 diz assim, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza então que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra de poder do Pai. Como nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 24, que diz assim, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte não podia reter a Jesus Cristo ali. Satanás achou que tinha vencido, que tinha tomado, que tinha tombado Jesus. Pensou que tinha matado, mas a morte não pôde reter o Mestre. Como a morte também não vai poder reter a sua vida. Se um dia você vier a falecer, ou quem já faleceu, a morte não vai poder reter no seu seio, porque nós seremos tomados do seio da morte e levados para a vida eterna. Louvado seja Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi o primeiro, as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo, quando ele ressuscitou, ele diz, assim como eu estou ressuscitando, vós
também ressuscitareis. Paulo escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 22, ele diz assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Queridos, você precisa lembrar em Gênesis, a morte entrou ali, com o pecado, lá no Jardim do Éden. Por um homem, por conta de um pecado, pela desobediência de Adão, a morte entrou ali no Jardim do Éden. Mas agora Cristo, ele venceu a morte e a vida entra agora através de Jesus na nossa vida. Por um homem entrou a morte e por um homem entra a vida e a vida eterna. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Então, quando Jesus ressuscitou, nós temos a garantia. Se nós formos em Jerusalém, no túmulo de Jesus, e você vai ver uma plaquinha, ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Essa é a doce esperança que nós temos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo também escreveu aos Tessalonicenses: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em nome de Jesus dormem, os tornará a trazer a vida, trazer com ele. Então, da mesma forma que ele ressuscitou, todos que dormem serão ressuscitados e terão um corpo transformado, um corpo glorioso. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, então, está disponível também a todos os salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, queridos, esse corpo que nós temos hoje é um corpo mortal, falível. Ainda que ele está todos os dias vindo a morrer. Nós estamos vendo todos os dias um pouco de ruga aparecer. Um dia nós partiremos, é certo que nascemos, é certo que um dia morreremos. Mas Jesus nos garante que um dia ele virá para arrebatar a sua igreja. E os que já estiverem mortos ressuscitarão num corpo glorificado. E quem estiver vivo será transformado num piscar, abrir e fechar de olhos. Terá um corpo glorificado. Corpo glorificado que é um corpo que não mais se deteriora. Um corpo eterno. Como diz a palavra, conheceremos como Ele nos conhece e andaremos com eles. Dá para imaginar a glória futura, queridos? De estarmos com o Senhor nos céus, de andar com o Pai Abraão, de andar com todos os nossos amados irmãos, de vermos o Senhor face a face, de o conhecê-lo. Essa é uma doce esperança. Vale a pena nos santificar, vale a pena nós esperarmos na gloriosa volta de Cristo. No segundo subtópico dessa lição, Cristo, nosso exemplo de exaltação, diz assim: Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus novamente, quando da elevação de Cristo no trono, pondo à direita nos céus. Aqui está um foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então, Cristo foi colocado em honra ao lado direito de Deus. E Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, dizendo o seguinte: pelo que também Deus o exaltou de soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo o que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Todo joelho, querido, se dobrará ao Senhor um dia. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, um dia conhecerão. Aqueles que ainda não ouviu, ainda ouvirá. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele diz que eu vou para o Pai, lá em João 14, vou preparar-vos lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei, mas deixarei convosco o meu Espírito Santo, esse Espírito Santo que estou falando agora hoje, que é o que vai iluminar, que vai nos dar entendimento da sua palavra, que vai nos guiar na sua palavra. Ele vai nos ensinar a sua palavra e vai nos preparar para estarmos aguardando a volta do Cordeiro. Maravilhosa graça. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação da vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, que está escrito em Efésios 2:6. Nós sentaremos nos lugares celestiais com Jesus, porque essa doce esperança, doce promessa. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo nos ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa dizer que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que possa conferir, nesta era ou em era vindoura. Ou seja, Jesus está acima de todos os nomes. Nós servimos a um nome mais excelente, ao homem mais poderoso, que é Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, queridos. Nosso mestre é Jesus. Nenhum nome, nenhum juiz, nenhum presidente, nenhum nome na terra é mais importante e mais eficaz e mais poderoso que Jesus Cristo. Significa que ele foi exaltado acima de todo bem, de todo mal, de tudo que há na terra, nos céus ou qualquer outro lugar. Jesus foi colocado em local de honra e graça. Resultado desse triunfo traz dois benefícios para nós, igreja. Primeiro deles, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus, então, ele se colocou como a cabeça da igreja. Segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. Ou seja, Deus designou a sua igreja, designou a nós para continuarmos a expressão de Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus fez, nós temos que continuar fazendo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quando eu falo igreja, eu falo uma igreja invisível. Não estou falando uma igreja física, estou falando uma igreja invisível. Tem duas igrejas, a eclésia, a igreja física, que é o templo onde nós reunimos, que é 4 paredes, e tem a igreja invisível, que é a eclésia de Deus, que é a igreja de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Essa igreja que foi colocada para continuar, que não tem placa, não tem denominação e não tem nome. É a igreja de Cristo invisível que está sobre todo o planeta Terra, de todos que foram chamados, selados com o selo da garantia do Espírito Santo e foram preparados e foram ensinados. Esta é a igreja que está sendo preparada para ser levada. Não é uma igreja de placa, é uma igreja de esperança, é a igreja de Cristo. E significa dizer também que o poder que pode prevalecer contra a igreja não há nenhum. Mateus 16, 18, que no versículo anterior o que Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizem o povo falarem sobre mim? Aí Pedro chegou e falou assim: dizem que tu és o Filho de Deus. Eu digo que tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, tu és Petrus, a pequena pedra. E sobre esta pedra, sobre esta petra, sobre esta revelação que o Espírito Santo trouxe para você, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio à terra, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aqui quer dizer, quando a gente pensa prevalecer, você imagina que uma porta fechada não vai ficar ali fechada, porque a igreja vai vir e vai atropelar aquela porta e vai passar por cima. As portas do inferno não permanecerão fechadas, elas não permanecerão trancadas, que a igreja vai passar no poder do Espírito Santo. Ninguém vai
segurar o poder da igreja. Muitos tentam calar a voz de Deus. Muitos tentam calar a voz da igreja. Muitos tentam parar o evangelho. Mas Deus está falando. Ainda que nós estamos fechados hoje como igreja física, a igreja espiritual está operando. O Espírito Santo está falando através da igreja online. E nunca se falou tanto do evangelho. Nunca se pregou tanto a palavra. Nunca se estudou tanto a palavra. Nós temos hoje a palavra de manhã, à tarde, à noite. Se você colocar em lives, você tem live o dia inteiro para assistir a palavra de Deus. Não tem o que se preocupar. A Canaã, então, tem palavras todas as manhãs, às 10 horas. Todos os dias, palavras abençoadas. Nós temos sempre Deus falando conosco. Sempre o Espírito Santo ungindo nossos pastores. Tem pregações, tem ensinos, tem teologia, tem a escola bíblica dominical. Ou seja, nunca foi tão pregado. E mais, você não precisa assim na sua casa, no conforto da sua sala. Você pode ouvir a palavra de Deus. Você pode se reconfortar e ter a doce esperança que o Senhor está te preparando para grandes coisas. Não temas, não temos os rumores, não temas as coisas que estão acontecendo. Creia que a igreja eleita está sendo preparada, está sendo adornada, está sendo trabalhada para ser levada para os céus. Se não for hoje, pode ser amanhã. Se não for a igreja, pode ser a nossa partida, porque nós podemos partir a qualquer momento. E queremos estar preparados para que o Senhor nos tome nas suas mãos e nos leve para os céus. Louvado seja Deus. E para sintetizar esse terceiro tópico, tanto a ressurreição como assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E, de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Ou seja, a ressurreição e assentar-se à direita de Deus nos céus também está disponível para nós. Porque Jesus, ele foi as primícias. Jesus veio, se colocou no meio no seu lugar. Ele se colocou não como Deus, mas se colocou como homem. Ele se dispôs da sua deidade para mostrar que ele pôde vencer. Ele passou necessidade, ele passou dificuldade. As mesmas fraquezas que nós temos, Jesus também passou. Mas ele pôde mostrar que como homem ele venceu. Como homem ele pôde combater as dificuldades do pecado e vencer, dizendo: eu venci o mundo, logo no meu nome vocês vencerão. Terão um poder do Espírito Santo, a iluminação do Espírito para poder vos ensinar o caminho para chegar no céu. E para concluir essa lição, embevecidos, ou seja, extasiado, Paulo escrevendo, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os santos. Ou seja, assim como Paulo, ele estava extasiado pelas bênçãos espirituais deixadas como adoção contínua ao eterno Deus, nós temos que ter a mesma atitude, adorar a Deus, glorificar ao Pai, por tudo quanto Ele preparou e nos deixou. A compreensão das dádivas, da salvação, demonstra esse excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Temos que estar entendendo tudo que Deus preparou para a sua igreja. Ainda que nós não enxergamos hoje, amanhã nós compreenderemos. Nós não entendemos muita coisa hoje, amanhã entenderemos perfeitamente. Continuando, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Atos poderosos de Deus, eles viabilizam, ou seja, eles capacitam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Então, se você crê no Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nós somos cristãos, nós somos servos, devemos seguir os mesmos passos do nosso Mestre, andar nos mesmos caminhos que Ele andou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que seguir a vontade de Deus, estudar a sua palavra e aprender a cada dia. Louvado seja Deus. E a respeito da iluminação espiritual, nós temos aqui na revista Lições Bíblicas, na 4ª lição, que é Iluminação Espiritual, temos algumas perguntas para deixar para vocês que estão em casa, que possam responder caso queiram responder.
E depois você pode mandar as respostas pelo telefone que será deixado aqui no vídeo. Primeira pergunta: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca nesta lição? Lembra ali o que foi falado? Quais são as bênçãos? Segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Qual foi o motivo que Paulo orou ali? Temos 3 partes que ele fez. Qual foi o motivo dessa oração dele? Terceiro, cite 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca do poder de Deus. Esse poder é referente a Jesus, tá? O que o poder de Deus fez referente a Jesus que ele destacou como irrefutável? Quarto, segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? Como ele descreve? Lá está em Atos 2, 24, 3, 26 e 17, 31. Depois você dá uma lida lá. E quinto, qual o duplo benefício que o cristão, que o triunfo de Cristo traz na igreja? Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Lembre-se, pensa nesses benefícios e aí você responde para a gente. Amém? Estamos aqui encerrando então a escola dominical. Que Deus possa falar conosco poderosamente. E você que está em casa, querido, não esqueça de usar a sua máscara, que é o importante acessório. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia. Nós não entendemos hoje por que está acontecendo isso no mundo, mas Deus sabe todas as coisas. Nós não compreendemos hoje nada, nós vemos como um espelho, mas amanhã nós compreenderemos. Nós não entendemos o que Deus permite hoje acontecendo. Sei que isso está acontecendo hoje na Terra. É a permissão de Deus. E eu creio que em breve nós teremos novidades na Terra. Deus está preparando um povo santo, ensinando, capacitando. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus, que Ele está preparando a sua igreja. Se você é a igreja de Cristo, se prepare, ore, busque, estude, procure se colocar como igreja adornada, preparada e aguardando a Cristo em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique com Cristo e até a próxima Escola Bíblica Online em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Tchau.